Bem, pessoal, estou fazendo esse vídeo com a intenção de explicar com mais detalhes a resolução da questão 2 da nossa lista de exercícios. Bem, considere uma base de dados disponível em dados atividades XLS. Essa base de dados ela foi mandada para vocês por e-mail e são dados de gasto e renda, certo? Para famílias norte-americanas. Esses valores são dados em unidades de dólar, ok? De tal maneira que o nosso interesse é estudar o comportamento médio do gasto, certo? Em função da renda semanal. Aqui eu tenho uma coluna de gastos e uma coluna de rendas. No nosso modelo de regressão, o Y é essa coluna da esquerda e o X é essa coluna da direita. O que eu vou fazer aqui? Primeiro item da lista de exercícios pede para estimar os modelos de regressão, considerando a resposta, que é a variável de interesse, sem estar em log, e considerando o caso do modelo log-log. Em seguida, é pedido para que se estime, por mínimos quadrados ordinários, essa variância dos erros. Um fato a ser considerado é que no nosso modelo de regressão, existem algumas suposições que a gente gostaria que acontecessem e que devem ser tidas como verdades até que se prove o contrário. A suposição é zero, especificação correta do modelo, certo? A suposição S1 diz que os erros do modelo possuem média zero. Na suposição S2, assume-se que a variância dos erros é constante, e a gente chamou essa constante de sigma ao quadrado, uma constante positiva e finita. Essa hipótese, em sala de aula, nós chamamos elas de homossedasticidade. Então o modelo é homossedástico. A suposição S3 diz que os erros são não correlacionados. A covariância entre um EI e um EJ é zero. A suposição S4 vai garantir que as linhas e colunas da matriz X são linearmente independentes. Então, a matriz do modelo, certo, é de tal maneira que a matriz x' possui inversa, ou seja, x' inversa existe. E a suposição S5 diz respeito aos erros terem distribuição normal em média zero e variância sigma ao quadrado. Bem, com essas suposições, né, a gente tem que observar que quando se pede para estimar essa quantidade de sigma 2, nada mais nada menos do que se está postulando um modelo homossedástico, onde a gente precisa estimar essa quantidade. E a gente estima essa quantidade usando os resíduos sigma 2 chapéu, como foi discutido em sala de aula, é a razão entre a soma dos quadrados dos resíduos
e o tamanho da amostra menos o número de parâmetros do modelo. Aqui eu tenho o tamanho da amostra, isso aqui é o número de parâmetros do modelo, e o que aparece no numerador é a soma dos quadrados dos resíduos. Cada resíduo é calculado conforme a equação do modelo. É I chapéu, é YI menos, vamos supor um modelo com K parâmetros, tá? Então, beta 1 menos, vou colocar aqui esse parênteses, beta 1, beta 2, x, 2t, 2i, mais até o último parâmetro, beta k, x, k. Se colocarmos um chapéu aqui nesses betas, nós encontramos as expressões dos resíduos do modelo. Isso aqui é um resíduo associado à observação de ordem I. Feita essa revisãozinha, nós vamos aqui rapidamente abrir o R, onde nessa primeira linha eu vou importar essa base de dados. Na importação de dados, nós vamos utilizar a função readTable. E nesse caso, o que vocês precisam fazer é localizar no computador o endereço completo da sua base de dados. No meu caso, o nome do arquivo que contém a base de dados da questão é data atv1. A extensão do arquivo é txt, então nós devemos colocar o nome do arquivo, ponto, a sua extensão. Nesse caso, data, atv1, esse é o nome do arquivo, ponto .txt. Então aqui no final do endereço, vocês têm que colocar o nome do arquivo, ponto, a extensão, que no nosso caso é txt. Observem que o endereço completo do arquivo no meu computador está no drive C, users, Wilton, /dropbox, /conte, /data, atv1.txt. Percebam também que vocês podem vir aqui no computador e retirar essa informação do Windows. Está aqui o arquivo que contém a base de dados, que é o que eu passei para vocês. Eu armazenei ele no seguinte endereço: C, users, Wilton, Dropbox, conte. Então vocês podem copiar este destino, vai lá no R, cola, certo? E toma o cuidado de inverter as barras.
porque no R se trabalha com as barras invertidas. Dessa forma, o comando que eu passei para vocês no script do R, vocês só vão alterar exatamente isso. Eu lembro que esse algoritmo vocês têm em mãos, já passei isso para vocês por e-mail. Vou compilar aqui nessa janelinha do R. Então vamos rodar esse comando a teste, só para a gente deixar isso em um formato de planilha desejável, para se manusear no R. O modelo 1 ajusta o gasto contra a renda, certo? E aqui o códigozinho comando usa a função LM de Linear Model, simplesmente modelo linear. Eu chamei de modelo 1, vamos rodar. Estou imprimindo aqui a matriz do modelo, a estimativa do beta, que é o vetor de parâmetros. Eu lembro que a equação do beta hat, certo? Ela é justamente beta hat. Estou colocando um tiozinho para denotar a notação vetorial. X' x inversa. Aqui é um símbolo de multiplicação. X' y. No nosso modelo, essa matriz X, ela está aqui. Tá certo? A matriz X está aqui. Essa matriz X é aquela matriz onde você tem uma coluna de uns e os demais são todos regressores. No modelo, o Y aqui vai ser o gasto, ok? Existe um comando que inverte matrizes no R, é o comando solve. Então aqui eu simplesmente usei o comando solve para inverter esta matriz, que eu chamei de x'. No R, a gente transpõe a matriz com o seguinte comando: transposta de x. O produto matricial no R usa do símbolo percentual, asterístico, percentual. Dessa forma, a transposta de x vezes x estaria escrito dessa maneira no R, que é o que está escrito aqui. T de x, produto, x, produto, T de x, produto, y. Ok? Vamos em frente. E aí a gente consegue imprimir a matriz do modelo. Se vocês colocarem aqui o x, vocês vão observar que essa matriz x é exatamente uma coluna de uns e os regressores associados à renda. Só tem a renda como regressor, então uma coluna de regressores. Com este comando, nós estimamos o vetor de mínimos quadrados para o beta. De tal maneira que o beta hat aqui vai aparecer o intercepto
estimativa do intercepto e a estimativa da inclinação da reta. Em sala de aula, nós discutimos que uma interpretação para o intercepto seria o consumo autônomo e uma interpretação para a inclinação da reta seria a propensão marginal ao consumo. Então, só marcando aqui, esse 40,7 seria o consumo autônomo, estimativa em unidades de dólar para o consumo autônomo médio dos indivíduos. Esse valor associado à inclinação da reta é o que se chama de propensão marginal ao consumo. Um acréscimo unitário de renda implicaria num aumento de consumo em cerca de 12 centavos de dólar. Bem, feito isso, a gente pode aqui calcular os resíduos. Gasto menos x beta hat. Então, a expressão do resíduo, eu estou pegando aqui agora o vetor de resíduos, vai ser gasto menos x beta hat. Ok? É o vetor de gastos. Com a anotação vetorial aqui embaixo, indicando o vetor de gastos. Está escrito aqui, gasto menos x beta hat. Nós imprimimos aqui os resíduos. Os valores ajustados, que são exatamente os valores preditos. O valor ajustado é o que a gente chamou de y chapéu, que é a quantidade x beta hat. Aqui nós temos as previsões do modelo para os gastos usando a equação linear. Rodamos os valores ajustados. Eu vou imprimir aqui a soma dos quadrados totais. A soma dos quadrados totais, só para a gente não esquecer, é a soma de yi menos y barra ao quadrado. Nós vamos fazer isso para todas as observações. Então, o que foi que eu fiz aqui no R? Eu usei a função sum, certo? Peguei aqui o gasto, que é o meu y, menos a média do gasto, certo? E elevei essa diferença ao quadrado, de tal maneira que, somando esses quadrados, nós obtemos a soma dos quadrados totais. Para a soma dos quadrados de resíduos, é simplesmente pegar o resíduo
elevar ao quadrado eu peguei aqui o resíduo, elevei ao quadrado e somei esses quadrados. Vamos imprimir aqui essas somas. E por último, a soma dos quadrados da regressão, simplesmente a gente usa a expressão de que a soma dos quadrados, totais é igual à soma dos quadrados da regressão mais a soma dos quadrados dos resíduos. Aqui eu abro um espaço para a gente discutir sobre o que foi falado em sala de aula. A soma dos quadrados totais, certo, é uma medida que vai me dizer um pouco sobre a variância, a ideia da variância da variável resposta. Essa variabilidade da variável resposta, ela tem uma parte que é explicada pelo modelo de regressão, certo? Que eu consigo ter o domínio a partir do modelo de regressão, ou seja, vem do modelo de regressão, e uma outra parte que vem dos erros do modelo, e que são estimados pelo resíduo, pelos resíduos. Deixa eu só ajeitar essa setinha aqui. Ok? Então, é o que eu escrevi lá em sala de aula. O total da variabilidade é uma parcela associada ao modelo de regressão e a outra parcela vem dos erros do modelo. Ok? Bem, com isso a gente define uma quantidade que é uma medida de qualidade de ajuste que é chamada R quadrado, o coeficiente de determinação. O R quadrado, vou usar uma cor mais preta, o R quadrado ele é igual a 1 menos SSE sobre SST.
De onde vem essa relação aqui? De onde vem isso? Basta dividirmos essa igualdade por SST, de tal maneira que aqui ficamos com 1, aqui eu tenho exatamente o SSR sobre SST, que é o R2, e aqui eu tenho SSR sobre SST. Passando esse SSR sobre SST para o lado esquerdo, ou seja, subtraindo essa quantidade de ambos os membros, a gente chega nessa identidade aqui, a qual é definida como coeficiente de determinação, simplesmente R2. O R2 é uma proporção, é no mínimo um 0, no máximo 1, quanto maior, melhor. Feito isso, nós calculamos aqui as somas total dos resíduos e da regressão. Com a soma dos quadrados de resíduos, a gente consegue estimar o sigma. Só relembrando aqui, para ninguém esquecer, sigma ao quadrado de chapéu é SSE dividido pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros. Como está escrito aqui, claramente, o sigma QRET, que eu chamei, é exatamente SSE sobre T menos K. No modelo aqui, o T é 40 e o K é 2. Ok? Eu vou estimar o sigma quadrado. O valor está aqui. O R quadrado já calculo diretamente, pela expressão que discutimos há pouco. Só imprimindo o R quadrado, 31% aproximadamente. O R quadrado ajustado, certo? Ele tem uma expressão que depende do R ao quadrado. Existe uma relação aqui entre o R quadrado ajustado e o R ao quadrado. O R ao quadrado ajustado, que eu vou chamar de R2 bar, é igual a 1 menos 1 menos R quadrado, certo? Tudo isso vezes T menos 1 sobre T menos K. Ok? É o que está escrito aqui. Existe essa relação entre o R2 e o R2 ajustado. Nós computamos isso no R. Só imprimindo aqui o R underline bar 0,2991. Bem, eu espero nesse momento inicial ter conseguido explicar o passo a passo de como a gente obtém essas variáveis, essas estimativas no R, partindo do modelo de regressão linear simples, mas utilizando todas as fórmulas associadas ao modelo de regressão múltipla. Espero
ter conseguido ajudar vocês. Eu vou tentar fazer um outro vídeo para completar essa atividade. E até lá. Tchau, tchau.